Fala pessoal, Alessandro Almeida. Pessoal, eu quero trazer um tema hoje nesse vídeo aqui, que é o tema do abandono. É uma coisa que a gente vê muito mesmo quando a gente se trata de animais. Mas o abandono não é somente quando a gente está falando dos animais, dos seres sencientes, né? Nós temos também que entender que existem vários tipos de abandono, até mesmo de humanos. Nós temos o, o abandono material, quando os pais deixam de prover as necessidades, né, de menores de 18 anos. Nós temos o abandono intelectual, que é quando os pais daquele menor de 18 anos não provê a parte educacional, pelo menos primária. E também temos o abandono afetivo, que é o abandono quando os pais eles não têm a convivência com aquele menor, com aquela criança, não tem não entra com a parte moral. E a gente pode ver aí que nos humanos os humanos têm tendência ao abandono. E normalmente, na grande maioria das vezes, quem abandona o animal, ele tem algum tipo de abandono dessa parte de humano que eu acabei de citar. Quando a gente trata do abandono do animal, é um ato, na minha opinião, de muita covardia, pois o animal, como uma criança, depende totalmente da assistência dos adultos, do tutor, no caso dos animais, e nós temos que ter a maior consciência do mundo quando a gente adquire um animal, quando a gente adota esse animal. Nós temos que ter a consciência, eu volto a bater na tecla, eles duram 15 anos, então nós não podemos ser negligentes, nós não podemos deixar de dar assistência a esse animal. E o que nós estamos vendo hoje, principalmente nessa época do ano, é um alto índice de abandono. E abandono não é somente quando a gente vê aquelas cenas horríveis da pessoa parando numa estrada deserta, deixando o gatinho ou aquele cachorro lá e sai com o carro. Abandono não é só isso. Abandono pode se caracterizar por muitos motivos. Por exemplo, você vai viajar para a praia com seus familiares, deixa o seu animal lá 2, 3, 4, 5 dias sem comida, sem água e sem ninguém para ir tratar desses animais. Isso já é considerado abandono e é uma coisa que a gente está vendo muito hoje aí, nos dias de hoje, nesse período aí que é um período de festas, onde as pessoas saem para descansar, muitas delas aí cometem um crime. E é uma coisa que eu vejo que é muito cultural. A pessoa que comete isso, a gente já pegou casos da pessoa abandonando o animal, conversamos com ela e ela acha que é normal. Não, eu deixei água, eu deixei comida, só que ela não entende que o pote de água vira, a comida acaba e o animal fica ali numa situação precária, no meio das fezes, sem água e sem comida, num total estado de sofrimento. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é por falta de conhecimento, por ignorância. Eu estava vendo algumas pesquisas dos motivos que as pessoas usam para poder abandonar o animal. Em torno de 14% são ninhadas inesperáveis. Então, a pessoa não castra o animal fica na rua, cruza, vem aquela ninhada e ela não consegue sustentar aquilo e ela pega e descarta o animal como se fosse um objeto. Mudança de casa é em torno de 13%. Então a pessoa abandona o animal porque ela vai mudar para uma casa, para um apartamento que é menor que a sua residência. Não importa. O animal é aquele objeto, é aquela mesa que não cabe no centro da sala e ela descarta o animal também. Um outro fator que ele é relevante é o fator econômico. Então a pessoa começa a passar por uma crise financeira e o primeiro descarte dela não é o carro, não é a internet, não é o celular, não é a TV a cabo, é o animal. A pessoa pega, descarta aquele animal
e ela continua no luxo dela. Em vez de ela cortar outras coisas que são supérfluos, que não tem a vida, não. Ela escolhe primeiro descartar o animal. Então o fator financeiro é o terceiro fator. Um outro é a perda de interesse pelo animal. Então isso aí é típico de quem adota um animal e esse animal aí é como se fosse um brinquedo. Enjoou daquele brinquedo, descarta o animalzinho também. Ou o filho, que adotou para o filho não gosta mais, coloca na rua. Então, esse é um outro motivo. Um outro motivo também que eu vejo muito é a questão de algum membro da família ter algum tipo de alergia por conta do pelo, qualquer coisa nesse sentido. Ele não procura um tratamento, ele procura descartar o animal. Um outro fator que a gente também, assim, o pessoal liga pra gente e fala, nasceu meu filho e eu não posso mais ter um animal. Como se isso fosse um problema, né? A gente vê tantos casos aí de bebês brincando com gato, com cães, mas a pessoa acha que com o filho dela ali não vai dar certo e tem medo que o animal morda, o gato arranhe, qualquer coisa nesse sentido, e também descarta o animal. Um outro fator que acontece é quando uma pessoa da família é internada, então tem aquele tutor, ele é um senhor, ele é internado, ou ele vem a falecer, a pessoa, vamos dizer assim, os herdeiros dessa pessoa aí, primeira coisa que eles querem fazer é descartar os animais. Os bens materiais todos vêm, a casa, o carro, a conta bancária, esses bens ele quer. O bem animal é o primeiro também que é descartado. Um outro também fator que acontece muito, com menor frequência, mas também ele é um fator relevante, é a questão das férias que eu acabei de dizer. Então eu aluguei aquela casa na praia, vou me divertir com meus amigos, com meus familiares, e eu vou abandonar meu animal. Vou pôr ele na rua porque eu não quero gastar com um hotelzinho, né? Nós temos nós temos pessoas que cuidam dos animais na casa. A gente pode entrar em contato com um amigo que goste do animal, que possa dar assistência, fazer a limpeza, trocar a água, colocar a ração. Hotéis, tem vários hotéis aí que não cobram caro, o animal fica muito bem tratado. Então, tipo assim, existem milhares de opções para tudo o que eu listei aqui e não tem motivo aí cabível para o abandono. O que a gente tem que ter consciência? Se você acha que você não se encaixa no perfil de ter um animal pelo período de 15 anos no mínimo, não tenha. Não dá para cortar o círculo no meio do caminho. Com 3 anos ele cresceu, ele não é mais aquele filhotinho peludinho, bonitinho que você viu na pracinha, na feira de adoção, ou no pet onde você adquiriu ele, e você vai descartar ele. E aí, além de tudo, esse abandono gera doença, um animal na rua transmite doença, um animal na rua causa acidente, um animal na rua sofre acidente, causa uma questão financeira para um município, para o estado, tudo por conta da ignorância, da falta de conhecimento e da irresponsabilidade dos tutores no momento que ele está fazendo a adoção. Então, pessoal, fica esse vídeo aí para uma reflexão, para que você possa orientar as outras pessoas, para que a gente tente, pelo menos no futuro, mudar essa história aí, que é uma história muito triste, que é do abandono dos animais aí, em geral, uma coisa que a gente vivencia muito. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço a todos e quem gosta de bicho, apoia!